Olá, tudo bem? Estamos aqui gravando uma sexta-feira, né? Logo depois do pôr do sol. E se você estiver ouvindo à noite, boa noite para você, para sua família. Se você for ver esse vídeo de manhã, bom dia, tarde, boa tarde. E esse vídeo que nós fazemos é sobre o estudo da Santa Palavra de Deus. E o que nós vamos estudar nesta noite aqui, que é uma lição que, para aquele que é adventista do sétimo dia, estudo durante toda a semana, né? De sábado à tarde até na sexta, 7 dias de estudo. Depois, sábado de manhã, se reúne para estudar num grupo, né? E estamos estudando essa lição aqui, olha. Se você é daqui de Vargem Grande do Sul, amanhã, 9 horas da manhã, na rua Petrópolis 466, Vila Santana, nós vamos estar reunidos lá para juntos discutirmos sobre esse assunto. E o assunto que a gente está estudando é sobre as profecias bíblicas, né? E nós vamos ver hoje uma segunda parte do papel das nações, né? Dos governos, né? Nesse, vamos dizer assim, desenrolar do plano da salvação, né? Depois que entrou o pecado, tudo. Então, hoje vamos estudar um pouquinho mais sobre isso, tá? Mas antes de estudarmos, é preciso a gente orar a Deus, né? Pedir a direção do Espírito Santo. Você ora comigo, por favor? Maravilhoso Deus, bondoso eterno Pai, muito obrigado por 6 dias de trabalho que o Senhor nos deu e agora já estamos nas horas do 7º dia. E ajude, Pai, que tenhamos um sábado feliz ao teu lado. Peço a tua bênção especial sobre esse meu irmão, sobre essa minha irmã, sobre esse meu amigo, minha amiga que ora comigo e que vai participar desse estudo aqui. E pedindo que o Senhor derrame ricas bênçãos sobre ele, sobre ela e sobre seus familiares também. Que nós aqui possamos ter ter os nossos pecados perdoados pelo sangue precioso de Cristo Jesus e possamos, cada um de nós, recebermos a graça do Espírito Santo para iluminar nossa mente e nosso entendimento para estudar esse assunto tão importante, Pai. Fica conosco hoje e sempre. É o que agradecidos te pedimos por Jesus nosso Senhor. Amém. Agora estamos aptos para abrir esse sagrado livro aqui e estudar, não é verdade? Muito bem. Um verso que a gente sempre usa, né, como um verso assim, para iniciar, está lá em Salmos 46, verso 10. Esse é um salmo muito precioso para mim particularmente, porque estou com quase 70 anos, né? E quando eu tinha 15 para 16 anos, minha mãe adoeceu muito, teve uma doença muito grave. Aqui no Hospital de Vargem não havia possibilidade de tratamento, ela foi entubada tudo para um hospital lá de Ribeirão Preto, no Hospital das Clínicas lá. Eu tinha 15 para 16 anos. Foi um período muito difícil, porque ela ficou entre a vida e a morte há algum tempo, mas graças de Deus a curou e permitiu que ela vivesse comigo, e ela viveu comigo até eu atingir dos 16 anos, até eu atingir mais de 50 anos, né? Louvado seja Deus por isso. Veio aposentado, filho caçula dela aposentado, né? Foi uma grande graça que Deus deu na vida dela. Mas esse versículo aqui, meu pai sempre lia ele, porque eu com aquela idade, né? Claro, toda a família sofreu, mas eu como caçula, com 15 anos, né? Adolescente, minha mãe é uma pessoa maravilhosa, sofri muito por isso. Quando eu ia almoçar, jantar, a comida nem descia aqui na garganta, né? Tanta saudades dela, tudo, né? E meu pai sempre, todo dia, lia esse Salmo 46, né? Salmo 46 fala da segurança que pode ter aquele que confia no Senhor, né? E no verso 46, 10 aqui, que nós vamos estudar, que é o que importa, né? Diz assim: aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Então, aquele que confia em Deus, pode cair o mundo, tem um hino, né? Estou em paz. A gente fica em paz, porque a gente sabe que Deus é o Deus Senhor da história, né? E Deus está no controle, Ele não perdeu o controle, apesar do mundo estar como está, mas isso é permissão dEle para que eu e você, para que todas as pessoas possam vir a arrepender-se e deixar de confiar no ser humano, né? Deixar de confiar em si mesmo para resolver os seus problemas e entender que só Deus pode perdoar nossos pecados, que só Deus pode nos dar paz interior, que só Deus pode nos conceder a capacidade de viver uma vida justa diante dele, do semelhante, né? Amando a ele sobre todas as coisas, amando o próximo como nós mesmos. Só Deus pode fazer isso. E só Deus pode nos dar vida eterna. E só Deus pode, naquele grande dia da sua volta,
nos ressuscitar se estivermos mortos, transformados, e no abrir e fechar de olhos também transformar aqueles que estiverem vivos para sempre com Ele, no novo céu e nova terra, em que habita a justiça, que Ele prometeu para todos que o amam. Essa é a essência do cristianismo, né? Então, aqueles que acreditam em Deus, né? Quando surge todos esses problemas, nós os aquietamos, porque sabemos que Deus está na história humana, né? É interessante que todas as tragédias que acontecem não foi plano de Deus, né? Deus é soberano, mas Ele criou o ser humano com livre-arbítrio, né? Com a capacidade de obedecer a Ele ou não, né? E Ele não foi pego de surpresa, porque Ele é onisciente, Ele sabia que o homem ia cair, sabia tudo o que ia acontecer, Ele sabe tudo do fim desde o princípio, né? Aliás, para Ele nem tem fim nem princípio, porque Ele é eterno. É impossível a gente entender isso, né? Quando nós procuramos entender a eternidade daqui para frente, a gente consegue, né? Nunca vai morrer, viver eternamente. Mas e a eternidade passada? Que Deus é assim, né? Só Deus é assim. Como que você explica isso? Ninguém explica, né? Isso é um grande mistério, a nossa mente tão pequena, tão finita, não consegue explicar isso, né? Mas Deus está no controle da história. E quando o homem caiu, não o pegou de surpresa, ele já tinha o plano da salvação. Mas vamos começar aqui, né, justamente lá pelo Éden, né? Quando o homem caiu, né? E por que aconteceu o pecado? A gente sabe que o pecado ele começou no céu, né? Quando Lúcifer, um ser criado por Deus, se rebelou contra o governo de Deus e através dos seus enganos ele levou uma terça parte, né? Uma terça parte, diz a Bíblia, se unir a ele na rebelião contra Deus. Duas partes ficaram ao lado de Jesus, né? E houve batalha entre Jesus e Satanás, Jesus e seus anjos, Satanás e seus anjos. Apocalipse 12 contra essa história, né? E ele foi expulso do céu. Quando ele foi expulso do céu, Deus poderia ter destruído ele, mas na infinita sabedoria de Deus, Deus sabia que sempre haveria uma dúvida, né? Se de Satanás não estava certo, que o governo dele não seria melhor, não é? Mas então Deus permitiu que Satanás estabelecesse o seu governo, para que todo o universo criado por Deus, né, os seres celestiais, os anjos, entendessem que servir a Deus é a melhor coisa na nossa vida. Por isso que quando tudo for restaurado, a Bíblia diz que a angústia não levantará uma segunda vez. Ou seja, todos nós estaremos bastante vacinados do que é ficar contra o governo de Deus, fazer oposição ao governo de Deus, né? Então Deus deixou que Satanás continuasse na sua obra. E o nosso mundo recém-criado, né, que Deus criou, né, foi alvo do ataque de Satanás. Mas Deus fez com que até os anjos tenham livre-arbítrio, inclusive uma terça parte dos anjos, né, milhões e milhões, milhares e milhares de anjos, uma terça parte se uniu a Satanás, porque a liberdade que Deus deu a eles também deu ao ser humano. E é interessante, né, que o primeiro mandamento que Deus para o ser humano, né, porque muita gente fala assim, Deus foi lá para não comer da árvore e comeu, né? Mas se a gente vê bem, né, a ordem que Deus lá, primeiro tem uma primeira ordem que diz assim, que Deus diz, né, você pode acompanhar na tua Bíblia, Gênesis 2, 9 a 17, a gente vai só fazer um resumo aqui, né? Deus disse assim, olha, de toda a árvore do jardim comereis livremente, né? Podereis comer, todas as árvores. Então tinha todos os frutos que você pensar lá que existe na face da terra, né? Fruta do conde tinha lá, tinha, carambola tinha lá, só que eu acho que não era tão ruim como agora, né? Tamarino tinha lá, tinha tamarino, só que eu creio que não era tão azedo como é hoje, né? E tinha todas as frutas que você pensar, Deus tinha lá no jardim que Ele plantou, porque Ele que criou, a gente crê no Deus Criador, né? Ele criou todas as espécies, tanto de animais como de árvores frutíferas também, né? Só que no centro daquele jardim, diz a Bíblia, né? Tinha uma árvore da vida. No centro do jardim tinha a árvore da vida, né? E ao lado da árvore da vida tinha a árvore da ciência do bem e do mal, né? Você vê que interessante? Então, da árvore da vida, enquanto eles vivessem, eles teriam vida eterna, né? Enquanto eles comessem dela, né? E podiam comer de todas as outras, menos a da ciência do bem e do mal. A única exceção, dessas não comerás, porque o dia que você comer, certamente morrerás. É claro que não tinha nada de nocivo naquela árvore, né? O problema ali estava entre os dois governos, né? Se Adão e Eva fossem obedientes ao governo de Deus, né, obedecendo a ele, não sei, talvez um dia essa árvore da ciência do mal seria tirada dali, não é? Mas era para que ali eles pudessem entender, né, que havia uma rebelião contra Deus e Deus não queria que ninguém o servisse por medo, não é? Ou de uma forma coercitiva, né, de uma forma obrigada, né, mas servir por amor, né?
Nós devemos amar a Deus. E amar, o amor tem que ter liberdade para amar e escolher não amar para ser um amor verdadeiro, né? Então, Adão e Eva tinham ali aquela prova, né? Podia comer de todas elas, mas da árvore da ciência do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Quer dizer, quando eles escolhessem, se escolhessem, e escolheram, e Deus sabia que escolheriam, não é? Comer dessa árvore, eles estariam dizendo, olha, a gente está pensando em ir para o outro lado aqui, né? A gente vai experimentar o outro lado aqui para ver como que é, não é? E aí Satanás seduziu eles, se sabe, e eles comeram, né? E aí, desde aquilo lá, você veja bem que sempre está na questão do governo, né? Vamos falar um pouquinho de política aqui, vamos, O que você é aí, hein? Você é direita do Bolsonaro ou você é da esquerda do Lula? O que você acha que resolve a situação? Vamos conversar um pouquinho aqui, nós vamos entrar um pouquinho na política também, né? Porque quer queira, quer não, isso aí aqui foi, né? Uma terça parte dos anjos não quiseram ficar do lado de Deus, né? E Deus deu livre-arbítrio e eles foram estabelecer o governo deles, né? E o governo deles foi instalado aqui nesse mundo a partir daquele, quando Adão, que era o governante desse mundo, dos planetas, né? Entregou o seu domínio a Satanás. E a própria Bíblia diz que Satanás passou a ser o Deus desse século, príncipe deste mundo, né? Mas, desde aí, meus queridos irmãos e irmãs, desde aí, né, começou as escolhas erradas de nós, seres humanos, né? Adão e Eva começou ali, depois Deus mostrou para eles o plano da salvação, né? E a partir dali, né, não teria árvore mais de ciência do bem e do mal, não teria árvore da vida, porque ela foi vedada, mas louvado seja Deus, se você for lá no Apocalipse, lá você vai ver que ela volta em cena, e nós vamos estar lá poder comer desse fruto, né? Sempre comer, e aí teremos eternidade para sempre, né? O pecado não vai entrar uma segunda vez. Mas então nós temos os 2 primeiros capítulos da Bíblia, né? Onde havia perfeição, a imortalidade e tinha a árvore da vida. E os 2 últimos capítulos da Bíblia que tinha perfeição, que vai ter perfeição novamente, novo céu, nova terra, que habita a justiça, e haverá a árvore da vida também, né? Então, queridos, durante de Gênesis 3 até Apocalipse, capítulo 20, né? É um vale de lágrimas, né? Problemas e mais problemas surgindo, né? E Deus suavizando aqui, suavizando ali, mas seres humanos indo de mal a pior, né? E vocês sabem, nós vimos semana passada que Deus depois escolheu uma nação, né? De Abraão ali, fez uma nação para que eles fossem os seus representantes aqui na terra, para que Israel fosse governado com uma teocracia. Deus deu as leis perfeitas para eles, né? Nós já comentamos semana passada. Se você não assistiu, procura aí Joel Marcondes no YouTube, Joel Marcondes e Assi no YouTube, ou então Joel Marcondes no Facebook. Você vai ver o vídeo ali que fala, não é? Aprofunda mais sobre esse assunto aí. Mas é interessante que Israel escolheu um rei, né? A gente quer ser igual às outras nações. Foi praticamente o que Adão e Eva fez lá, né? E aí entraram reis e Deus falou, olha, quando vocês tiverem governantes humanos, né, vocês vão ter problemas, vocês vão ter dificuldade, vão ter corrupção, vão ter exploração, né? Não é parecido com hoje, não, irmão? Ô, irmã, não é parecido com hoje, não? Né? É igual. Sabe por quê? Teocracia é um Deus perfeito que nos governa e Ele nos dá as melhores leis e quando as seguimos, a miséria não existe fome, né? Mesmo no mundo de pecado, muitos dos nossos problemas não precisa mais ter alarme na tua casa, no teu carro, não precisa, porque vão obedecer a lei de Deus, não furtarás, né? Não precisa ter mais armas, né? Porque não matarás, né? Não roubarás, não matarás. Querida irmã, você vai viver para sempre com seu marido. Querido irmão, você vai viver para sempre com a sua esposa. Não vai haver traição, não adulterarás. Pai e mãe não serão mais abandonados, né? O 5º mandamento. Honra teu pai e tua mãe. Então veja que mesmo no mundo de pecado, sendo uma teocracia, seria uma grande bênção. E você vê que Israel seguiu um pouco, mas depois se afastou. Mas mesmo se afastando, tendo um pouco dos princípios, ele é uma nação que foi mais perseguida do que todas as outras. E ela sempre prosperou. E do Oriente eles são os maiores lá, não é? Apesar de eles terem se afastado de Deus, rejeitado o próprio Jesus Cristo, né? Mas então veja bem, Israel não quis uma teocracia, né? Falou, quero ser igual aos outros, né? E Deus falou, olha, vai ter um monte de problema. E sabe o que é o problema, irmão? Nós já falamos no outro, mas vamos repetir aqui. Teocracia é Deus perfeito, santo, governando pecadores. Mas democracia, que é o melhor dos sistemas de governo, pelo menos eu penso assim, eu creio que você pensa também, não é? A teocracia desculpa, teocracia, tel é Deus, né? Deus governando. Mas democracia, demo, que é povo, quer dizer povo, né? O povo elege o governo
e o governo governa para o povo. Isso é democracia, não é? Mas aonde está o problema? Está o problema que o povo que elege, eu e você que elegemos, somos pecadores imperfeitos. E elegemos o quê? Governantes, homem ou mulher, imperfeitos também, não é? E existe egoísmo mal dentro. Por isso que vai de mal a pior, irmãos. Por isso que entra um, sai outro, o negócio se corrompe cada vez mais, né? Milênios, aconteceu o problema com Israel, depois também aconteceu com outras nações. Mas vamos um pouquinho adiante. Daniel 2, a gente comentou um pouquinho depois também, você pode ler lá. Tem um sonho que Nabucodonosor, que era o império que dominava, né? O Império Babilônio, na época lá de Daniel, se não me engano, 500 e pouco antes de Cristo, né? Depois você vê aí, tem as datas certinhas. O rei Nabucodonosor teve um sonho e ele sonhou com uma estátua, né? Os adivinhos não conseguiram nem contar o sonho dele, nem interpretar, né? E aí Daniel, Deus deu a sabedoria para ele e ele interpretou. Era uma estátua, né? Resumindo aqui, cabeça de ouro, o peito de prata, o ventre de bronze, as pernas de ferro e os dedos de ferro e barro. E ali, né, na interpretação que Deus deu a Daniel, ele disse, olha, isso aqui é a história do mundo que vai acontecer. E depois tem uma pedra que vem do céu, né, uma pedra e destrói tudo aquilo ali, né? E aí Daniel deu a interpretação para eles. Resumindo, capítulo 2, você lê lá, está lá. Resumindo é o seguinte, falou, olha, rei, tu é o rei, soberano, você domina um mundo conhecido de então, né? Mas foi Deus que permitiu esse domínio seu. Mas depois de você vai vir um outro, inferior ao seu, a Medo-Pérsia, né, o peito de prata. E depois da Medo-Pérsia, outro, inferior ainda, que é a Grécia, que é o ventre de bronze. E depois da Grécia, outro inferior ainda, que é o Império Romano, que é o ferro, né? Você vê que os metais vão diminuindo, assim como as nações também iam ficando cada vez mais corrompidas, né? E por fim, a nação, o Império Romano, seria o último império, se dividiria nas 10 nações, né? Que era as 10 tribos lá, que bárbaros lá, que, né? E depois se tornou as nações europeias antigas e hoje, enfim, dedos de ferro e dedos de barro, né? Começou no ouro, terminou lá no barro. Assim é o ser humano, irmãos, que vai decaindo, 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 né? Nós vamos ver um pouquinho mais para frente, até muitas coisas evoluindo, não é? Na parte de conhecimento, de saber. Deus permite isso, né? Quantas coisas boas tem por aí que é criada pela ciência, né? Mas moralmente é aquilo que falamos, né? Problema nos nossos sistemas de governo, problema no coração humano que é pecador, sabe? Tanto que no século XIX, né, de 1800 a 1900, né, nós vemos que as invenções da ciência aumentaram muito. E essas evoluções que a ciência teve, né, aconteceu uma grande esperança de que os problemas maiores da humanidade seriam resolvidos, né? E aí entrou também, né, lá na França tudo, entrou o iluminismo, né? Aí entrou Karl Marx, né? Que falou que resolveria os problemas da fome, das diferenças sociais que havia, porque todo mundo ia ser igual, ter da mesma forma, né? A ideia é tudo boa para gente. A única coisa é que Deus de fora, e lá mais de fora ainda, né? Porque se a religião, quando uniu com o Estado, oprimiu, fez coisas erradas também, agora tirando a religião, aí piorou mais ainda, né? Só você ver a Revolução Francesa, o que aconteceu. Mas então, essas ideias do evolucionismo,